Galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui no meu, no seu, no nosso programa Esporte é Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse terceiro episódio, assim como foi no primeiro, no segundo, não será diferente. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai tomar decisão, você vai para cima. E eu tenho certeza que você vai buscar ajuda dos especialistas aí na tua cidade e você vai vir pro lado de cá praticar esporte. Hoje estão comigo os meus amigos, meus irmãos, meus brothers de coração que treinam comigo todos os dias. Cristina, ex-obesa até 2017, 2016, 18 e se tornou uma maratonista top. Dr. Cleiton, oncologista, o melhor oncologista do Brasil, porque ele atua com amor, ele tem amor e paixão pelas vidas. E olha só, ele também é um triatleta, um Ironman. Vai estar conosco aqui também. Ao meu lado, meu amigo, companheiro de treino também, nutricionista, Dr. Daniel. Seja bem-vindo ao programa e eu tenho certeza que vai ser um espetáculo para a sua vida e a sua família. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, porque o nosso único intuito, o nosso único objetivo nesse canal é buscar as vidas, nós conseguimos trazer de volta aquelas vidas que estão condenadas, segundo os cientistas mundiais estão dizendo que a obesidade, a depressão e a diabetes e o câncer desencadeado de tudo isso é as doenças que mais vão matar. Mas se nós conseguirmos trazer essas pessoas para esse lado, eu tenho certeza que nós iremos salvar muita vida junto, tá bom? Vamos começar aqui então. Cris, bem-vinda ao podcast Esporte é Vida. Diga à audiência quem é a Cris, se apresente primeiramente. Olá, pois bem, é um prazer estar aqui hoje com vocês para que a gente fale sobre esse assunto que sempre é muito atual. Não só porque nós estamos aqui no meio de atletas, do nutricionista, do Dr. Cleiton, né, oncologista, mas porque a saúde em foco ao peso, ela cada dia se faz mais atual pela necessidade que nós, como pessoas, temos de cuidar com a questão dos hábitos de vida, né? No sentido de prevenção. Eu sou Cristina, sou farmacêutica bioquímica, trabalho em uma farmácia, também trabalho com saúde e fui obesa, na verdade fui obesa, cheguei a pesar 96 quilos. Tem a foto dela aí? Vamos ver a produção. Ali, ó. Fofinha, bem fofinha, mas assim, passando alguns sufocos, né? E nessa fase aí, essa aí do antes e depois é bem legal. Parece que tinha aqui tem aquele bonecão da Michelin que fica na porta das lojas, assim, cheio de ar. Então é isso. Eu cheguei a pesar nessa fase aí 96 quilos. Foi depois da minha segunda gestação. E a virada de chave, na verdade, veio quando eu me olhei num vídeo. Porque as pessoas, na maioria das vezes, elas falam, olha, Cris e tal, ou ficam comentando. Tu percebe que as pessoas comentam. Mas para a pessoa obesa ter essa virada de chave, não adianta que outra pessoa fale. Esse desejo, ele tem que partir de dentro, né? E nesse dia, eu me vi nesse vídeo, que inclusive foi um vídeo de uma surpresa, um aniversário surpresa da minha filha mais velha. E eu passo, a gente desliga todas as luzes e eu passo na frente da câmera que estavam filmando. E eu só fui ver esse vídeo no dia seguinte. Quando eu me vejo naquele vídeo, gente, eu não acredito que essa pessoa sou eu. E eu vi o vídeo várias vezes. E nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei esse vídeo várias vezes. E tinham sobrado mini hambúrgueres, refrigerante, pizza do aniversário do dia anterior. E eu disse, eu vou ver esse vídeo, eu vou tomar café com essa comida que sobrou do aniversário, porque era comum que isso acontecesse. Correto. E a partir de hoje a minha vida vai mudar. E assim foi feito. Então eu consegui, com essa mudança aqui da cabeça, fazer com que eu perdesse todo esse peso. Foram 30 quilos perdidos com sucesso. Se tu para e me pergunta, foi fácil? É mentiroso quem diz que é fácil. Verdade, o processo é dolorido. Não é fácil, até porque chega um determinado período que a gente vai em busca das ajudas que a gente precisa para poder seguir o nosso objetivo. Mas, independente dessas ajudas, a gente passa por vários momentos. Exato. Né? E eu não estou falando só da Cristina que está tentando emagrecer. Está falando da Cristina mãe, da Cristina empresária, da Cristina farmacêutica, da Cristina com outras demandas. Enfim, né? E não é fácil mesmo. Mas
eu tive muita sorte porque eu tive uma rede de apoio. A minha família toda se fez presente nesse momento e eu consegui, né? Cheguei aqui, já consegui realizar 4 maratonas. Dentro dessas 4 maratonas eu fiz o desafio da Disney também, que a gente faz aquela prova que são 5 quilômetros, 10 no outro dia, 21 e 42. Lá em Orlando. Sim, sim. E assim, agora pra frente é só mesmo, depois da parte mais difícil do emagrecimento, é a questão dos hábitos de vida como uma cultura, como uma questão de estilo de vida mesmo. De vida. A prática da atividade física regular, independente da gente saber que nós temos fases onde tem período que a gente não está muito afim de treinar, tem período... Mas aquela consciência como um pilar, ela se faz presente e é o que não deixa com que todo esse peso volte para esse corpo aqui. É isso aí, tá vendo? Então, obesidade, com certeza ela tem cura. Dr. Cleiton, se apresente à audiência, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu me sinto muito honrado em tê-lo aqui conosco nesse momento. E Rodrigo, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo seu programa, pelo podcast. E é muito importante que a gente cada vez mais divulgue, né, os sucessos das taxas de reversão da obesidade. Porque tem um dado muito preocupante e alarmante, né, porque a Organização Mundial de Saúde fala que é em 2035, que não está longe, é daqui a 11 anos. Meu Deus. A gente deve ter 50% da população mundial obesa. É isso do ponto de vista de saúde pública, né, do ponto de vista de tempo de vida, de sobrevida das pessoas, isso é um problema muito grave. Porque a obesidade ela traz junto inúmeras doenças, como você falou, né? No meu caso, especificamente, eu sou Cleiton Ribeiro, oncologista, formado pelo Hospital do Amor, em Barretos, e aqui eu atuo no Hospital São Domingos, na Rede DASA, em São Luís, Maranhão. E a gente, como oncologista, tem que falar claramente do papel do combate à obesidade e entender que a obesidade é uma doença multifatorial. Não é uma doença única, né? Não existe uma fórmula mágica para resolver isso, uma dieta mágica para resolver isso. Cristina mesmo acabou de falar como isso não foi fácil, né? Toda essa adaptação, toda essa mudança. A gente tem, o Daniel vai falar, mas assim, comer bem não é fácil. Porque a gente está muito estimulado a alimentos, né, visuais, a comprar palatável, comidas, né? Isso, exatamente, que nem sempre são saudáveis, mas são bonitas ali na apresentação. Então, a gente tem uma mudança muito grande cultural no mundo, do ponto de vista de diminuição um pouco do perfil das pessoas em fazer atividade física. A gente tem uma geração mais antiga que não teve essa oportunidade. Se a gente pegar a geração que está 60 a mais, há 30 anos atrás não existia academia como existe hoje. Exato. Não existia grupos de corrida, não existia nada disso que essas pessoas pudessem. No máximo eles faziam aquela caminhada de manhã cedo e olhe lá. Né? Na volta parava na padaria. Exatamente, isso mesmo. Então, assim, a gente precisa falar muito da obesidade do ponto de vista de doença mesmo. Né? E a gente não pode deixar a obesidade como algo que seja muito difícil de se reverter, nem que, ao mesmo tempo, ele seja extremamente valorizado. Né? Nenhuma pessoa obesa tem que ser receber preconceito. Ela precisa de ajuda. Exato. Né? Existem várias formas de tratar a obesidade. Né? Tudo começa com a adaptação do estilo de vida, seja com alimentação, seja com dieta, ou até para quem vai partir para as cirurgias bariátricas, por exemplo. Né? Mas a gente, como oncologista, o que é que a gente observa no consultório? A quantidade de pacientes que a gente está começando a pegar entre 40 e 45 anos, e o que você percebe é que o fator de risco que ele teve nos últimos 20 anos foi sobrepeso, né, foi ganhando peso, esse peso foi mantendo no corpo dele. E qual é o racional para isso? O racional é o tecido gorduroso, aquele amarelo que a gente vê ali na picanha, por exemplo, né? Aquela gordura, ela é rica em fatores pró-inflamatórios. E esses fatores pró-inflamatórios, eles têm fatores que estimulam uma célula de um câncer a crescer. Então, se você tem uma pessoa com um peso ideal, ele tem menos tecido inflamatório circulando no sangue, menos estímulos inflamatórios circulando no sangue, e ele, consequentemente, se o corpo vai desenvolver um câncer de mama ali, por exemplo,
dá tempo o próprio sistema imunológico combater, porque o sistema imunológico ele tá maior do que o estímulo inflamatório. Correto. Agora, se você pega um paciente super obeso, que ele tem ali circulando no sangue dele inúmeros fatores inflamatórios, essa desregulação da célula do câncer de mama, por exemplo, vai ser muito mais fácil para o câncer crescer do que para o corpo combater. Então, a gente precisa tratar isso de uma maneira muito séria, né? A gente percebe que os índices aumentam principalmente acima dos 40 anos de obesidade. Então, existe um trabalho que a Austrália está fazendo, que é muito importante, que é se ele abolisse a obesidade e o sedentarismo, quantos casos de câncer eles iriam reverter? Quantos casos de câncer, ou melhor, não iriam acontecer? O dado é assim, se eles chegarem nesse nível, vai ser algo extremamente invejável e que é aconselhável que se copie. Seguir, né, esse exemplo da Austrália. Antes de vir para aqui, eu estava pesquisando no Google, né, qual é o país menos obeso do mundo. Eu encontrei a Etiópia. Né? Mas assim, ali tem outras razões também, né, para isso que. Mas de qualquer maneira eles estão à frente nisso daí. Né? Aí eu fui procurar qual é o mais obeso no mundo. A disputa é entre México e Estados Unidos. Entendeu? Aí me parece que o México passou recentemente. Porque né? eles consomem muita farinha de milho, com aquela tortilha deles lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais o obeso a iniciar esse processo. Não é fácil. Correr. Se a gente pegar aqui 2 sacos de arroz com 10 quilos, colocar aqui no ombro e sair para correr, vai doer as articulações, vai doer tudo. Então, o obeso que está ali com 10, 20 quilos a mais, não vai ser fácil para ele chegar lá num treino e correr 10, 15, fazer uma meia maratona ou coisa desse tipo. Exato. Então, ele precisa ser muito bem recebido onde ele está, acolhido. Seja no consultório do nutricionista, no consultório do endocrinologista, do nutrólogo, na assessoria esportiva, entendeu? Para que ele possa vencer essa etapa inicial. E um processo, né? Isso, a exatamente. Médio e a longo e prazo. conseguir chegar no peso ideal para ele. A gente não está falando de corpo ideal. Não é? É de peso ideal. Peso ideal. Isso é uma questão de saúde, né? Saúde. Assim, tratar o paciente obeso é mais difícil do que tratar o paciente não obeso. Em qualquer circunstância. Seja com a diabetes, seja com a cirurgia, seja Nós com a quimioterapia. Nós tivemos um exemplo claro câncer. nessa tristeza da pandemia. Eu imagino o quanto vocês da área sofriam, até mesmo em poder levantar essas pessoas, colocar no mínimo de atendimento, né? Sim. Deve ter sido muito triste. Que ali foi entendido que precisava pronar as pessoas, que é deitar de barriga para baixo. Imagina deitar um super obeso de barriga para baixo, ele entubado, né? Com o quanto aquilo não foi difícil para reverter do obeso. E para ele, para o corpo dele, né? Então a gente precisa muito, cada vez mais, levar a informação para a população e explicar o quanto isso é possível, porque o obeso ele tem muita dificuldade de iniciar, porque não é fácil para ele iniciar. Né? A mente. Então, assim, você vai para uma academia, você chega lá, já está aquele pessoal todo malhadinho. Você começa a correr, você já tem aqueles atletas lá, mas assim, o primeiro passo é não se comparar. Né? Exatamente. É aceitar quem você é, como a Cris viu no vídeo e disse, espera aí, eu preciso mudar. Né? Então, assim, é você aceitar quem você é e a partir daí escolher o caminho, porque pode ser o caminho da corrida, pode ser o caminho de uma dieta, né, muito bem assistida, pode ser o caminho da natação, pode ser o caminho do crossfit, do beach tênis, do que quiser. Esporte, o importante, né? É fazer. Mas que tem que estar associado, isso tem. Tem. E precisa de rede de apoio. O obeso ele não pode chegar em casa e ser só condenado. Não. E ser só aquele que é o... E até a questão alimentar. Dentro de casa, que todo mundo vá junto, para que todo mundo possa comer da mesma comida, até para que a pessoa que estiver em dieta... Poxa, só eu vou comer isso aqui? E assim, às vezes que eu pergunto no consultório, quando eu começo a trabalhar isso, principalmente nas mulheres com câncer de mama, que é muito comum ganhar peso depois do tratamento por várias situações, às vezes induz a menopausa, muda o metabolismo e por aí vai, a pergunta que eu faço é, o que é que você quer, né, assim, do ponto de vista? Você quer reduzir seus riscos de recidiva, por exemplo, porque estar no peso ideal, não ser obeso, ajuda, né, na taxa de sucesso do tratamento, mas assim, como é que você quer fazer isso?
porque ela que tem que me dar a resposta e a gente buscar. Correto. Não é? Não pode ser assim, eu dizer, "Ei, vamos lá fazer Ironman comigo." Não, tudo Não é? tem um processo. Tudo tem um processo e cada uma, eu percebo que cada uma que vence, tem um caso muito emblemático, que era uma paciente obesa que tinha revertido a obesidade de uma maneira correta, reengordou e o filho passou numa faculdade que sempre sonhou. E eu perguntei para ela assim, teu filho se forma daqui a 5 anos, como é que você quer estar no dia da formatura dele? Né? Então, assim... E recentemente ela me mandou o vídeo da formatura. Olha como eu estou aqui no vídeo da formatura. Né? Então, assim, comemorando que tinha concluído o tratamento dela, comemorando a formatura do filho, que se formou em medicina também, que era um sonho dele, e comemorando o controle do peso. Então, não foi a gente não tem como obrigar. Né? Assim, quando o nutricionista dá o plano dietético, alimentar para a gente, né? Ele dá as sugestões e você organiza dentro do seu daquilo, hábito, né, do que é possível a gente conseguir adaptar. Isso não é difícil. Então, eu acho que quando fala de obesidade, a gente tem que trabalhar muito em conscientização, entendeu? E estender a mão. Né? Estender Nós a mão. temos um atleta que treina com a gente e está nessa luta. Vocês devem saber quem é. Vou falar o nome dele porque todos os dias eu mando mensagem para ele dizendo que ele é um vitorioso, um vencedor. E eu sei que um dia ele vai fazer um Ironman com vocês. É o Anderson, o Borotec lá. Gosta muito de você. Vai chegar lá. E a cada manhã que eu mando a mensagem, e aí, eu andei 5, corri, não sei o que, eu digo, é isso aí. Vou para natação, 4h30, ele não chega, eu mando mensagem, é isso aí, o acolhimento. Como ele não tem irmãos, assim, então eu me tornei esse irmãozão, esse brother. E todos os dias eu mando essa mensagem para ele e eu acredito muito no que o senhor está dizendo. Até me emociono porque o acolhimento é uma das coisas fundamentais para um obeso. Doutor Daniel, quem é você? Diga para a audiência agora. Pois é, pessoal, olha só. Eu me chamo Daniel Amaral, sou nutricionista, né? Trabalho com esse público de emagrecimento. Então, assim, eu estou observando aqui todo mundo falando um pouco, né, Rodrigo, da questão da obesidade. Então, a obesidade é como um casamento, né? É fácil casar, agora o difícil é a manutenção desse casamento. Então, é difícil manter peso. Então, as pessoas que são obesas, como todo mundo está falando, a Cris falou, o doutor falou aqui, que é a questão mental, né? Que a gente fala, pessoal. Então, se não tiver essa questão dos fatores multifatoriais do acompanhamento, não dá certo. Então, você que é obeso, você que quer se encontrar, você precisa de ajuda, né? Sozinho é muito difícil você conseguir. Então, a gente precisa sempre do apoio profissional para que a gente possa, né, Cris? Possa conversar, bater papo, poder fazer o acolhimento. Então, eu observo muito... Não sei se tu observa, Rodrigo. São poucas pessoas, eu analiso muito isso, né? Então, o obeso, ele não consegue... talvez se encaixar, porque a pessoa tem vergonha. Eu falei assim, doutor, você tá todo bonitão, a Cris tá toda bonitona, o Rodrigo tá magro, o Vinícius tá magro, então o obeso, ele tem vergonha disso, então ele se exclui, né? Então, Cris, você que já passou por isso, né? Então, a pessoa, eu não vejo isso. Então, o obeso, a gente tem que ter esse acolhimento, Rodrigo, porque senão o cara não vai, a pessoa tem vergonha de ser, então todo mundo tá bonito, todo mundo tá magrinho. Então, é uma questão que vai muito mais a fundo, a gente tem que fazer esse acolhimento, tem que tratar ele de uma forma, como o doutor falou, que é a questão da inflamação, então, o processo inflamatório, então a gente tem que fazer todo esse conjunto de fatores, porque senão as coisas, o caminho é muito, começa e no final ele desiste e provavelmente vai ter muita doença, né? Diabetes, problema com câncer. Então, a gente precisa, de certo ponto, acolher, bater, conversar, virar amigo, Rodrigo, das pessoas, né, doutor? É importante isso. Porque a gente é ser humano, a gente não é máquina, né? Então, a gente tem que ter esse acolhimento humanizado dos pacientes para que ele possa sentir isso, né? Acolhido e possa... individualizar, né? E dar continuidade ao tratamento. Importante. Isso aí. Vamos começar aqui as perguntas dos telespectadores. A doutora farmacêutica e maratonista. Vamos para a primeira pergunta para a senhora. Bora. Como foi sua jornada pessoal de transformação de ser obesa para se tornar uma atleta maratonista? Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao longo deste caminho? Olha, eu vou dar a resposta e vocês me interrompam se eu estiver saindo um pouquinho, porque a pergunta é extensa. Mas assim, hoje, quando eu olho para trás e vejo todo esse meu percurso, eu confesso para vocês que às vezes até eu digo, meu Deus, se eu conseguir mesmo.
né? Justamente partindo do princípio de que não é fácil, mas eu consegui agarrar as oportunidades que vieram naquele momento para mim. Então, o percurso, eu acho assim, cada pessoa precisa se encaixar dentro da sua necessidade, criar planos, estratégia. Inclusive, a minha inicial foi... Eu comecei o processo de emagrecimento em julho de 2016. Pega o código, pega a visão. Julho de 2016. Isso, julho de 2016. A minha filha mais nova nasceu em outubro de 2015. Exatamente. O aniversário da minha filha, que foi do vídeo que eu vi, seria em outubro. Então, de julho para outubro, eu disse, eu vou caber nessa roupa. Eu comprei a roupa, eu não cabia na roupa. E eu disse, em outubro, no aniversário de 1 ano da Cecília, eu vou caber nessa roupa. E eu comecei o processo de emagrecimento. Não é via de regra a quantidade de peso que uma pessoa perde dentro de um mês. Eu acredito, o doutor, o nutricionista podem falar melhor do que eu. Cada um vai ter uma fisiologia, cada um vai ter uma resposta em relação aos estímulos. No meu caso, no meu primeiro mês, eu perdi 7 quilos. Então, como é que eu falo? Eu coube na roupa? Eu coube. Em outubro de 2016, eu me vesti naquela roupa e senti aquele ânimo, especialmente pessoal. Porque os estímulos externos, eles, do jeito que a gente sofre com a questão das pessoas falando, Cris tá gorda, enfim, as pessoas também falam, poxa, Cris, tu conseguiu, poxa, Cris, né? Então também tem esses estímulos e eu fui aproveitando todos. E para virar, como eu disse, pesei 96 quilos. Para eu virar de... Eu sei que em dezembro desse mesmo... 1,64. 1,80. Mas imagine. Para virar de 90 para 89, efeito platô que chama, né, doutor? Sim. Eu não conseguia mais perder nada. Eu já tinha, então, perdido 17 quilos até dezembro. Ao todo, eu já tinha perdido 17 quilos. E, assim, eu já tava de desistir. Não vou mais. Não é isso aqui, não vai mais dar certo, não. Porque na minha cabeça, o obeso, ele entende, eu tô passando fome, então se eu tô passando fome é pra eu emagrecer. Então eu não tô emagrecendo por quê? E aí é como se você tivesse que dar 2 passos para trás para poder seguir de novo com aquele teu objetivo inicial, mas aí mudando todas as estratégias novamente. Então, quando eu falo sobre esse processo total, é justamente da gente estar muito consciente de todas as fases que a gente vai passar e conseguir criar aí vínculos para que essas ferramentas estejam a nosso favor, para a gente usufruir delas e conseguir seguir nesse percurso do emagrecimento. Renata de São Paulo, está aí respondida a sua pergunta. Ao doutor Cleiton, a pergunta vem do México. Vamos lá. De México. Daniel do México, seu xará. Ele pergunta aqui: qual é o papel da obesidade no prognóstico e na progressão do câncer em pacientes diagnosticados com a doença? A obesidade, ele já foi o fator de risco para o paciente desenvolver o câncer, né? Então, assim, recentemente no Congresso Americano de Câncer de Mama, que acontece anualmente no Texas, em San Antonio, em dezembro, teve uma sessão muito interessante que era exatamente para nos dar essa resposta do que ele estava me perguntando. Eu saindo da obesidade, em quanto tempo eu reduzo os riscos que eu me expus enquanto eu estava obeso? Uau! Então essa foi a pergunta que continua sem resposta ainda, porque isso está sendo estudado. É diferente do tabagismo, né? Que de tanto estudado a gente sabe que depois de 5, 10, 15 anos os riscos vão diminuindo, isso já está estudado, publicado. Os dados da obesidade, como isso vem de estudos observacionais, e o mundo ele passou a ser obeso muito agora entre 2006 e 2018, mais ou menos aí nesses 12 anos, a gente aumentou o índice de obesidade quase 100%, foi 70%. Então, assim, as pessoas eram em média aí 12% obesas aqui no Brasil, por exemplo, hoje 19%, tá? Quase 20%. Se a gente pegar acima de 40 anos, esse dado é bem maior. Então, essa resposta a gente ainda não tem. O fato é que
a gente precisa tirar o paciente da obesidade, sim, porque esse dado vai ser positivo, a gente não resta dúvidas. Ok. Agora, em quanto tempo a gente reduz os riscos oficialmente, assim que os estudos forem publicados, eu posso falar enquanto ciência, entendeu? Tá. Mas o que a gente tem que deixar muito claro é, se a mulher teve um câncer de mama, por exemplo, e o fator de risco dela foi obesidade, e ela tirou um quadrante da mama, ela ainda tem todo o restante do parênquima mamário e a mama contralateral. Então, eu tenho que reduzir os riscos que eu possa reduzir para ela não ter um segundo câncer de mama. Ok. Né? Então, se um dos riscos a reduzir é sair do sedentarismo, vamos começar a atividade física. Se um dos riscos é estar no peso ideal, vamos chegar no peso ideal. Que são, né? Então, a gente vai precisar realmente trabalhar com elas aí, isso daí. Falo muito de câncer de mama porque é o mais comum, né? Mas câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de pâncreas, câncer de esôfago, vários cânceres hoje em dia, pelo menos 13, já estão assim, batido o martelo que a obesidade é um grande fator de risco para a gente desenvolver. Ahí está a resposta, Daniel. Lo voy a interpretar después no WhatsApp para usted. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Ao nutricionista, a pergunta veio do Mato Grosso. Achar aqui. Qual é a abordagem nutricional mais eficaz para o tratamento da obesidade a médio e longo prazo? O tratamento, pessoal, é fazer um tratamento, né, doutor? A gente fala sobre isso. É o tratamento que ele consiga cumprir, né? Então, existe um parâmetro para a gente que é específico, mas ele não tem adesão. Então, quando não tem adesão, não funciona de nada. Então, o importante é que o paciente faça, né? Da necessidade dele. Tem gente que é muito humilde, pessoal. Então, não tem condição, Rodrigão, nem de comer. Como é que a gente vai falar para o cara comer uva, comer frango de uma boa qualidade, uma carne de boa qualidade, se ele não tem condição? Então, olha como é que é complicado, né? Então, a gente fala de atleta, mas se eu fosse falar de uma pessoa normal, uma pessoa humilde, então é um parâmetro que a gente precisa sempre pensar, né, doutor? A respeito, como é que a gente vai alocar isso de uma forma que o paciente consiga cumprir. Então, a resposta é essa, que algo que você consiga cumprir, esteja dentro das suas adequações, no seu estilo de vida, né, Cris? Na forma da família, dos filhos. Então, o parâmetro, Rodrigo, ele é muito complexo, não é tão simples assim. Rodrigo, você vai fazer isso aqui e acabou. Eu falei, Rodrigo, mas tu gosta de beber. Rodrigo, tu gosta de sair com a tua esposa. Rodrigo, tu gosta de um churrasquinho. E aí, como é que eu faço? Então, eu tenho que pensar na logística desse contexto. Eu falei, Rodrigo, então vamos meio termo, nem eu nem você? Tem que negociar. Tem que negociar com o paciente. Aí, pessoal. ó. Você que tá aí do outro lado, negocia aí com o nutricionista. Talvez é um gancho para você começar. Eu vejo assim que precisa individualizar muito o contexto que a pessoa está, né? Seja socioeconômico, cultural, o momento, se é atleta ou se não é. E também precisa muito adaptar a cultura local. Concordo. Não é assim, não adianta eu dizer que eu vou comer a dieta lá do Mediterrâneo, lá do povo pessoal de Israel, que come grão, essas coisas todas, que não é o hábito alimentar da gente. Até nosso acesso a essa alimentação é mais complicado, essa coisa toda. Então, assim, eu lembro que na minha primeira consulta, quando eu fui para o nutricionista há mais de 10 anos, a única coisa que eu preciso que você não tire é cuscuz. Entendi. Entendeu? O restante ele deixou. Eu tenho que comer cuscuz porque eu gosto de comer. Então, assim, tá sempre na minha dieta e controlo o peso, ou ganho peso, ou perde peso, sei lá como for. Mas, assim, ele adaptou muito bem, né? Que acho que isso é uma coisa muito importante que vocês fazem, o meu plano alimentar nunca é o mesmo. Sempre tem uma mudança do estímulo, né? Sempre tem a mudança do estímulo e você vai aprendendo a comer coisas novas, você vai deixando de comer os excessos que você comia antes, sem uma cobrança excessiva. Sim. Mas quando a gente está falando especificamente do obeso, aí a gente tem que entender assim, o organismo dele está desregulado. Né? Então, assim, o hormônio da saciedade não chega, né? Assim, ele não é liberado. E aí o paciente vai comendo e ele vai comendo em excesso, porque o cérebro dele não está mandando o comando, a informação. Aí vem esses remédios aí que o pessoal está usando, que trabalha mais ou menos nessa área do cérebro aí, para dar um pouquinho de saciedade, né? E ajuda bastante eles. Sim, né? sim. Então, eu acho que essa questão da dieta, na vida como ela tem que ser individualizada, né? Seja qual for o perfil do paciente.
E tem que ser, acima de tudo, acessível. Concordo. Né? Porque se não for acessível, não vai rolar. Desculpe, mas eu acho assim que o que vai valer muito a pena como ex-obesa é deixar muito claro para o paciente, para a pessoa que está em busca da perca de peso, que experimentar novas alternativas é legal. Por exemplo, eu não comia salada. Gente, hoje eu sou uma pessoa louca por salada. Eu não assim, que a gente pode viver essa experiência de novos sabores e desenvolver o gosto por esses alimentos. Um detalhe, Cris, interessante vai muito, pessoal, do querer. Então, Sim. Não, doutor, é a questão do querer. Então, o que você quer? Você quer só entrar no vestido, Rodrigo? Você quer competir? Você quer o quê? Aí, dependendo do objetivo que a pessoa queira, pessoal, aí ele coloca mais energia naquilo, ele vai cumprir mais certo, ele vai pesar comida. E tem gente que não quer nada disso. Ele tá ali querendo apenas alguma mudança, ele só quer que a pessoa escute ele tá ali, né, que a gente acaba sendo um pouco psicólogo, que a Leandrinho vai pra escutar, a pessoa Outro fator muito importante em relação a isso que vocês estão falando é que nós temos que nos conhecer a si próprio. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer de mim. Eu sou muito intenso em tudo. Então, um exemplo, eu não sabia comer uma caixa de bombom. Era 6, 7, 8, 10 caixas no mês. Ok. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu falei, eu vou canalizar isso pro bem. E eu radicalizei. Eu não tomo refrigerante, eu não tomo suco natural, eu não como nenhuma espécie, nenhum tipo de doce, eu não ponho açúcar na minha boca. Mas, pessoal, a gente fala, o Rodrigo, ele Sabe qual é o meu doce hoje? É uma tâmara após o almoço. Eu brinco que é o meu chocolate. Eu vou lá, coloco na boca, eu mando a mensagem. O último domingo de cada mês é o dia do lixo, mas olhe bem. Como eu morei lá fora, hambúrguer e pizza é minha paixão. Então, esse mês nós estamos fechando março. Dia 31 agora é o dia da pizza. Eu vou numa pizzaria americana que tem aqui, de franquia, né? Eles têm uma pizza brotinha tamanho do prato, mando cortar em 4, Tânia come 2, eu como 2 e mando para mente. Rodrigo já comeu a pizza só daqui 60 dias. Porque o último domingo de abril é o hambúrguer. Mas é o hambúrguer, eu chego e digo, é o pão, a carne, o alface e o tomate. Acabou. Mordi, mandei a mensagem. Rodrigo, só daqui 60 dias é o dia do hambúrguer de novo. Então eu aprendi, porque assim, como a obesidade é uma doença, ainda que muitos estão tentando romantizar na internet, ela não é romantismo, ela é doença. Então eu tenho que entender, é como viciado em droga. A vida toda minha eu vou lutar em contra disso. Até o último dia, Cris, da nossa vida. A gente acaba. Eu passei por essa fase da abstinência. A gente passa pela necessidade de comer. Os primeiros 3 meses eu queria tirar a roupa interior por cima, rasgando, gritando dentro da privada. Eu queria morrer. Mas depois que passou esses 3 meses... A gente chama isso, pessoal, do domínio próprio, né, doutor? Quem tem o domínio próprio, quem se domina, ele domina qualquer coisa. Então, o segredo é fazer com que, Cris, a obesidade, eles tenham isso. Eu tô doidinho pra comer, mas não vou comer. Eu tô doido pra beber, mas eu não vou beber. Só hoje não. Eu tô doido pra brigar. É tipo alcoólatras, Não, só hoje não. Então, uma forma que a gente fala, o Rodrigo, ele já é muito rígido, né? Então, vai muito pros extremos. A gente falou que a gente tem que ter o equilíbrio, pessoal. A vida é equilibrada. Quem vive o equilíbrio, ele vive mais feliz, né? Então, a gente tem que ter esse lazer, como eu estava te explicando daqui a pouco. A pessoa precisa, o Rodrigo já serve muito dessa forma. Ele rígido. Não funciona de outra forma, já exatamente. O doutor Cleiton não, já ele é mais tranquilo. Já a Cris não, Cris ela tem que comer o chocolate dela, senão ela não emagrece. Isso. Se ela tem que comer um hambúrguerzinho com o esposo dela, ela tem que tomar o chopp dela, porque a vida, ela é feita dessa forma. Tira o chopp aí, doutor. Tira o chopp. Tira o chopp. Aí, tira o arroz também, o refri. A vida, pessoal, a vida é feita disso, né? Do equilíbrio, né, doutor? Quem consegue controlar isso, os pensamentos, o treino, a dieta, o estresse, a vida emocional, o casamento, os filhos, não é? É o balanço. E o obeso, ele tem que comemorar cada grama. Cada que ele grama. perde, entendeu? E ele tem que se preocupar se ele ganhar uma grama. Entendeu? Então, assim, isso ele tem que ser muito reconhecido por quem está ao lado dele, né? De uma maneira sincera, sem uma cobrança. E porque, assim, a satisfação que qualquer pessoa tem
de uma mudança que ela desejava, seja entrar no vestido, seja terminar a prova, né? Seja estar bem no dia da formatura do filho, seja estar bem para você mesmo, isso vem de uma satisfação assim que é ser herói de si mesmo. Concordo. Né? A gente não está sendo... A gente, claro, primeiro faço isso por mim e, consequentemente, toda a minha família está ganhando junto. Né? Então, sair da obesidade... falando do que a gente está prevendo para 2035, que é daqui a 11 anos, a gente tem que começar ontem. Porque é um processo lento. Quando você consegue, dentro da sua rotina, associar as 3 coisas, a dieta, né, a vontade e uma atividade física, isso vem mais rápido. Mas não é fácil. Concordo. A gente pegar um obeso aí com 40 quilos a mais do corpo dele e fazê-lo ter essa motivação e a disciplina de todos os dias estar ali, porque ele começa a sentir falta, entrar na abstinência, aquela coisa toda, entendeu? E ele precisa de muito apoio, né? De muito apoio para isso. Eu fico muito feliz quando hoje eu estava pedalando na litorânea, e pedalando você consegue ver a quantidade de gente que estava correndo. Né? Porque quando você está correndo, você está mais ou menos ali sozinho. Então, isso é muito bom, você vê a gente que mora numa cidade litorânea e que hoje não só tem a Avenida Litorânea, como tem vários parques e praças, a gente vê a população tomando essa iniciativa para fazer, seja sozinho ou, idealmente, dentro de uma assessoria com um educador físico te orientando. Quando eu passo também em frente a essas academias, não tem estacionamento, né? Assim, tudo lotado. Um despertar. Então a gente tem que reconhecer que esse despertar está vindo da população. E é o que você disse no início da conversa, dos que não tiveram a oportunidade. Mas ainda é muito pouco, né, doutor? Não sei se você concorda comigo. Ainda é pouco. É muito pouco, pessoal. É muito pouco. A gente vê assim, mas eu falo, meu Deus, quantas poucas pessoas têm. Né? Então, daria 5%, você acha isso? 5% seria de 100% das pessoas? Eu acho que deve estar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E eu acho que depois da pandemia, a gente avalia aí. De lá lá para cá, eu acho que a gente tem uma outra referência em número. Entendi. Até por conta dos dados, por exemplo, de venda de bicicleta, como aumentou no Brasil. Eu acho que a gente consegue ter esse parâmetro, as lojas de shopping vendendo tênis, artigos para prática de atividade física. Então, por aí a gente consegue. E se a gente para e observa no nosso rol social, a maioria das pessoas tu já consegue apontar, olha, tal, a gente consegue. Eu fico feliz porque, de certa forma, apesar de eu achar que eu não sou uma pessoa que posso, de fato, influenciar, mas toda vez que eu vou lá no Instagram, eu posto alguma coisa, eu falo... A pessoa pode nem naquele momento vir falar comigo, mas depois eu fico incrivelmente... Poxa, que legal, como eu consegui contribuir, aquele pouquinho, né? Um grão de areia. E só aqui dando uma participação no que o Dr. Cleiton falou, a história do estímulo. Por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo que acontecia muito comigo. A minha mãe, ela tem uma amiga, que eu chamo de tia, né? As amigas da minha mãe são minhas tias. Ela sempre, depois que eu comecei o processo de emagrecimento, ela sempre dizia que estava muito feliz porque Cristina tinha emagrecido. E a minha felicidade não era porque eu tinha emagrecido. A minha felicidade era porque eu vi a minha mãe feliz, porque outras pessoas estavam comentando que eu tinha emagrecido. Um detalhe importante sobre isso o segredo é ter pessoas que você se sinta bem. Sim. Então, o segredo, a vida do emagrecimento é assim, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Rodrigo, nunca é constante. Então, o grande segredo é ter pessoas, né? Então, você precisa entrar em um grupo. Então, é muito mais fácil quando a gente tem 2 pessoas, né? Isso é bíblico. Quando a gente tem tem que ter a mulher, tem que ter o homem ali. Pô, se você cair, tem outro para ajudar. Então, o segredo, pessoal, você quer emagrecer, busque ajuda. Se você tiver gente para orientar você, tiver um grupo, provavelmente você vai conseguir. Sozinho é muito difícil. A história do exemplo arrasta. Sim, concordo. Todas as vezes que o Dr. Cleiton posta alguma coisa, de certa forma, eu tenho certeza que uma pessoa das 100 que olham vai se sentir estimulado. Que o Rodrigo posta, vai se sentir estimulado. E a gente tem que falar com essas pessoas que a gente acha que vão se estimular. Não é com as pessoas que acham que a gente está fazendo besteira, falando besteira ou que é... Eu acho que o Dr. Cleiton é um dos poucos oncologistas que treinam, entendeu? Não sei se o pessoal... Como é que é, doutor? O pessoal, os amigos lá. Como é que é isso? No meu grupo, eu acho que hoje
Todos? Praticamente todos já, Entendi. já estão ativos Graças fisicamente. a Deus. Então, entendeu? Eles triatleta, né? seguiram- triatleta não. Mas o doutor Cleiton, como exemplo arrasta, ele não arrasta, ele leva assim a multidão. multidão, O né? Vinícius mesmo virou triatleta depois que Cleiton estimulou. Falou comigo, eu já mando fazer Vinícius inscrição. do é o Ironman. esposo da Cris, tá, galera? Ele vai estar num dos episódios aí também com a gente aqui. Falando sobre Bom, boa alimentação. Sobre boa alimentação. Boa. Alimentação. Fica a dica, Fica a né? dica, Um fica a dica. detalhe, Fica a Cleiton, dica. que a gente tá falando da questão regional, Rodrigo, aqui no Maranhão. Então, para quem é atleta, pessoal, vocês não podem esquecer da gente incluir cacau na dieta. Cacau é muito boa, aquele é anti-inflamatório. Então ele vai ter aquele fator para não Chocolate deixar. Bom, gostei. Entendeu? Cacau é Rodrigo, tem que chocolate? comer todo dia o cacau 100%. E o que é regional, que todo mundo gosta, com uma farinha e um camarão. Açaí, né? O A açaí, juçara. a juçara. Entendeu? Então tudo que é roxo, como eu estava explicando, a uva, o açaí, a uva, açaí, meu Deus, deu um branco agora. Roxo? A uva, açaí Amora. Cacau, você falou. e o cacau, perdão, da história do cacau. Então o cacau é muito bom, que ele tem efeito antioxidante. Então, Rodrigo, o fígado é muito bom. Fígado. Entendeu? Tem Eu como vitamina muito D. Então, fígado. quem quer emagrecer, quem quer ter alta Aí performance... o doutor já tá dando as dicas. Que a gente fala, doutor Cleiton e Cris, muito sobre a questão de coenzima Q10. Sim. Então, vocês Tá que em alta. treinem alta intensidade, Rodrigo, não pode deixar de comer fígado. Eu não como- pode deixar eu como todo 2 dia. vezes na semana Tem que fígado. comer cacau, inclui todo dia na tua dieta e inclui também o açaí. O açaí eu incluo. Que é roxo, então faz o quê? Ele vai ter coenzima Q10, vai dar energia, pessoal. Então a gente fala que a alimentação funcional, nesse ponto, ajuda muito o atleta. Rodrigo, então, o atleta ele tem que ter uma alimentação muito bem pensada, uma suplementação certinha, ele está padronizando os exames, que não é como o obeso, né? O obeso a gente vai aos poucos, mas o atleta, né, ele tem que estar tudo muito Sim. pensado, muito bem alinhado, porque senão ele não rende. Sim. Né? Então o atleta é... E eu Outro- acho que esse papel de estimular, Rodrigo, que é uma das coisas que você está fazendo aqui, a gente também vem contribuir, a gente tem que usar muito a rede social para o bem, entendeu? doutor. Para a gente mostrar que as coisas são possíveis, são reais, porque quando você vê uma prova dessa, vai para o pódio 3 pessoas, mas todo mundo que terminou Nossa, é uma é vitória. campeão. Campeão. é campeão de si mesmo, né? é. Você pega essas grandes provas mundiais, as grandes maratonas, o próprio Ironman, o último cara que resiste para chegar e terminar a prova, ovacionado, ele é recebido por toda a equipe que organizou a competição e todo carinho, mundo, assim, se uma puder, coisa... vem até com a tocha olímpica, porque ele é. é um grande vencedor. Ele é um vencedor. E na lindo. maioria das vezes, se a gente fizer a busca pelos vídeos, é um obeso que está tentando, né? Na primeira vez que eu fui fazer o Ironman, a quantidade de pessoas que eu vi entre sobrepeso e obesidade, ou seja, e eu sabia o quanto a gente emagrece no treino, então aquela pessoa já deveria ter vencido tanta gordura corporal ali, ainda está naquele peso, mas estava firme lá na prova, entendeu? Então essa marca ela é muito famosa no mundo, né, para quem faz triatlon, e o slogan, a logomarca dela é algo que é possível, né? E é algo que é possível. Eu não preciso, para ser feliz, terminar um Ironman em 10 horas. Não. Entendeu? Eu posso terminar meu Ironman em 13, 14, até em 17 horas, que é o tempo limite. Não, entendeu? Eu só preciso terminar. Isso. E terminar bem. Bem, comigo, entendeu? Sem lesão. Então, hoje mesmo, quando eu terminei de pedalar, um atleta novo estava lá e disse, eu queria conversar com você porque eu estou querendo fazer a prova de Fortaleza. Eu disse, e qual é a sua dúvida? O link está aqui, se inscreva Ele e começa peça a assim. planilha. É, E peça a Cleiton. planilha aos treinadores, porque tempo você tem. Então vamos fazer. Não vamos adiar isso, porque se você adiar, não vai acontecer. Entendeu? Então, assim, o obeso é mais ou menos isso. A gente tem que estimulá-los a dizer assim, pare de adiar para amanhã o início do seu combate à obesidade. E procure a sua rede de ajudas. Às vezes pode não estar em casa. E isso dói neles. Entendeu? Então, às vezes, vai estar no grupo que ele vai se identificar para participar. Eu vejo também umas coisas muito lotadas hoje em dia, que é esse beach tênis, né? Eu nunca fui em nenhuma aula, mas aonde eu passo, assim, criaram muitas quadras. Me parece que é algo que
todos os perfis de pessoas podem fazer, desde criança, adultos, idosos, o obeso, o não obeso. E um passarinho fortão. verde me disse que no novo centro de treinamento vai Pois existir exatamente, beach vai ter tênis. beach tênis lá também. Então, Vai ter uma assim, loja exclusiva, viu, galera? Com produtos só beach tênis. Então, o que é que a gente tem que estimular? É que tudo é possível, entendeu? Você não precisa, você não tem renda para se matricular numa academia, mas você pode caminhar na praça do seu bairro. Entendeu? Até Correto. você conseguir. Você pode descer uma parada de ônibus antes e vir caminhando. Né? Claro, em dias de chuva, em horários perigosos, ninguém vai fazer isso. Eu acho que na década de 90, mais ou menos, quando estava no auge aí dessas questões de começar a estimular a caminhar, que a pessoa pegava o táxi em São Paulo, um grande hospital de São Paulo fez uma campanha de marketing onde o taxista sugeria que a pessoa descesse um quarteirão antes. E isso estava sendo gravado para ver as reações. Uau. Entendeu? E quando a pessoa aceitava, ele dizia, olha, quem está fazendo isso por você é o hospital tal, o setor de cardiologia do hospital tal, para lhe estimular a começar a fazer uma atividade física, simplesmente caminhar um quarteirão. Né? Então, assim, são pequenas atitudes, são pequenos passos que vai fazer de você um grande corredor de 5 km, se é o que você quer, Correto. ou um grande maratonista, ou simplesmente um jogador de tênis amador, seja o que for, entendeu? O que importa é que parado não pode ficar. Né? E a decisão de sair da obesidade é do paciente. Correto. Entendeu? É igual a decisão de parar de fumar. É do paciente. A deixa da felicidade sobre o tempo de terminar o Ironman, por exemplo, o tempo de terminar uma maratona, a gente está falando de atleta. Mas a felicidade de você ter acordado, ter se levantado, ter tido a disponibilidade e a ousadia de ir lá e fazer. Essa felicidade, ela precisa ser muito valorizada aqui dentro da gente. Correto. Independente das circunstâncias, eu não dormi legal, enfim. A gente tem lá os ciclos dos nossos, né? Mas essa felicidade, ela precisa ser tão valorizada como qualquer uma outra. Exato. E como o foco da gente muito hoje aqui é falar de obesidade, a gente tem que entender assim, que como é que a gente ganha peso? Geralmente comendo muito e mal. E mal. Porque você pode comer muito bem e não ganhar peso. Exato. E quem é que compra o alimento da casa da pessoa? É a própria pessoa. Né? Então isso aí tem que ter esse trabalho assim muito bem feito, né? Para ele se conscientizar. Você falou do refrigerante. 30 anos atrás, quando você ia para a festinha de um primo, você tomava meio copinho de refrigerante que a tia colocava no final da festa, porque você tinha passado a festa todinha brincando, estava feliz da vida com aquele bolo. Hoje é muito diferente o estímulo. O garçom está ali toda hora passando, você está toda hora tomando, entendeu? Então a oferta desse tipo de alimento está muito mais fácil, né? Você compra de litrão, tem gente que substitui por água. Então a gente tem que trabalhar muito vários pilares. Então tem pilares da educação, né? Tem pilares da socialização, né? Tem os pilares assim de conhecer como é que a pessoa está. Qual é o momento que ela está passando da carreira dela? Se você conversasse comigo durante minha residência médica, eu não podia dizer que eu tinha tempo para fazer esporte como eu consigo hoje. Porque naquele momento não dava. Entendeu? O que eu conseguia fazer era capoeira, porque era o único esporte que tinha de 9 às 10 da noite. E eu super alongado, era bem bonito de ver aqueles negócios ali, viu? Então, assim, mas a gente buscava alguma coisa para fazer, alguma coisa mínima, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa entender muito cada momento que o paciente está passando obeso e se juntar a ele, entendeu? E elogiar é muito importante, reconhecer é muito importante. O sacrifício, né? O acordar cedo, aquela coisa toda. E a partir daí, a taxa de sucesso disso vai ser muito boa. Tá? Agora, sim, é claro que muitas vezes tem que associar medicamento, porque o eixo está desregulado. São aqui. ferramentas. O estímulo, são ferramentas de apoio. Entendeu? Agora, nunca pode ser automedicação. Nunca. Por isso que a equipe vai ter sempre buscar o paciente, ajuda. Ele precisa de ajuda, profissional. Que o profissional vai saber como deve seguir. O Daniel está falando sobre produção, vamos faturar aqui, porque o nosso programa não temos ajuda, como diz, governamental. Sempre são as empresas gentilmente que se doam em patrocinar o nosso programa. Bom, produção, quem é hoje
Dobro SLZ, o melhor e mais importante suplementação do Brasil. E olho, para você que é vegano, Supimpa serve para você, tá bom? Dobro SLZ do nosso amigo Betão, entra lá no Instagram e faça o seu pedido. E gentilmente mandou aos nossos convidados, Opa, como obrigado. sempre, cada patrocinador, um brinde, uma lembrança Betão. pela participação de cada um. Então, Obrigada, Dobro SLZ é a patrocinadora oficial do episódio 3, Obesidade Tem Cura. Obrigado, galera. Um abraço. Valeu. Cris, suas considerações finais e olhando para aquela câmera, se pudesse dar uma mensagem de coração para coração para aqueles que estão vivendo a obesidade. É isso aí. A gente consegue sim, a gente precisa acreditar que a gente consegue, que nós somos capazes. Nós falamos aqui sobre o desejo, sobre o querer e, em especial, sempre na questão da prioridade. E a prioridade é o quê? Saúde. Então, quando você pensa a longo prazo, na sua vida, você pensa na sua vida, mas você pensa na vida das pessoas ao seu redor, das pessoas que te amam, e por você e pelas pessoas ao seu redor, pelas pessoas que te amam, você pode sim ir atrás. A questão do horário, você escolhe qual é o melhor para você. Por exemplo, meu melhor horário é 4 horas da manhã. Esse é o meu horário. Mas não quer dizer que é o melhor. Obviamente, você consegue adaptar o seu horário para fazer a prática da atividade física regular, inserindo ela dentro da tua rotina, e é só correr para felicidade. Aí, alinhando com uma boa alimentação, só aí uma deixa. Obesidade tem cura. Obesidade tem cura, sim. Dr. Cleiton, suas considerações. Muito obrigado, Rodrigo, aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre isso. E o que eu quero dizer para quem está obeso e está enfrentando a obesidade é que você é completamente capaz de reverter isso, né? Hoje a medicina está extremamente avançada em todos os cenários, inclusive no combate à obesidade. Então, não faça isso sozinho, não esteja sozinho, busque a ajuda de um profissional médico, de um nutricionista, de um profissional de atividade física, de psicólogos, se for preciso, e psiquiatra também, porque você vencer a obesidade, você vai ganhar pelo menos 10 ou muito mais anos de vida e de vida saudável. Se a gente se imaginar aí daqui a 10 anos, né, tirando o peso que você está em excesso, você vai estar conseguindo se agachar bem, você vai estar conseguindo amarrar um sapato, você vai estar conseguindo fazer coisas muito simples do dia a dia que o obeso mórbido tem dificuldade de fazer. Então, busque ajuda, conte com os profissionais da área da saúde e não deixe para amanhã. Então, a obesidade tem cura. Sim. Daniel. Pois é, então pessoal, olha só, a gente deixa um recado final para você, que você comece, entendeu? Comece da melhor forma, comece de uma forma simples, entendeu, Rodrigo? A vida, como eu falo, a vida é muito boa pra gente viver, então a gente tem que aproveitar os momentos bons, desfrutar das coisas boas, né? Então a vida é muito boa, pessoal, ter saúde é a melhor coisa do mundo, e o resto você corre atrás. Então comece devagarzinho, faça a melhor forma, entendeu? Você que é obeso, busca alguém humano, alguém que entenda, que queira ouvir você, que no final tudo vai dar certo, tá bom? Pense positivo, que no final as coisas acontecem. Obesidade tem cura? A obesidade, ela tem cura, mas precisa de ajuda profissional, tá bom? Sozinho você não vai conseguir. Isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado a cada um de vocês. Esse programa, tenho certeza, foi um sucesso. A audiência, tenho certeza, vão poder usufruir de muitos conhecimentos. E eu senti que foi algo muito lindo, porque saiu de dentro do coração de cada um de vocês. E para finalizar, as redes sociais. Cris, a tua rede social, para quem quer te seguir. A minha é @Cris_Vinícius Arouxa. Arouxa. Dr. Cleiton. @oncologia com Dr. Cleiton. Daniel. E o meu é @NutriD Amaral. E o meu, Rodrigo, Triatleta 10. Forte abraço a todos vocês. Até a semana que vem. E venha para o lado de cá, venha praticar esporte, galera, porque esporte É vida, né? Esporte é Vida. Vida. Tchau, galera. Um abraço. Até semana que vem.